Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série O Poder da Autocura. Eu sou Cris Bock, eu sou psicanalista e especialista em nova medicina germânica e criadora do método de neuropositivação. E o assunto de hoje é o motivo pelo qual o seu paciente está tendo recidivas, ou seja, você trata e ele volta com a mesma queixa e ainda pior. Antes da gente entrar nesse assunto, eu vou explicar agora, né, o porquê que isso acontece com a maioria dos profissionais que passam por essa situação, acabam ficando frustrados, pois eles tratam o paciente e aí, depois de um tempo, o paciente volta com a mesma queixa, né? Como até se nem tivesse tratado e às vezes ainda mais agravada. Isso já aconteceu com você? Conta aqui para mim nos comentários. Se você já teve um paciente que volta com a mesma queixa e às vezes até piora. Então, é aquele paciente que chega uma hora que o profissional já nem sabe mais o que fazer, né? Mas antes eu queria te mostrar essa notícia aqui. Essas duas reportagens mostram que o mercado de trabalho para as terapias integrativas está em constante ascensão, crescendo cada vez mais e que até os próprios profissionais da saúde estão se rendendo aos resultados que eles estão vendo com essas terapias e também com o tamanho, crescimento, né, que está acontecendo hoje em dia, à medida que a pessoa vai abrindo a mente e percebendo mesmo, deixando o preconceito de lado e percebendo os resultados. Que os terapeutas, né, profissionais da área da saúde estão buscando cada vez mais métodos que integrem corpo e mente nos tratamentos. Você sabe por que isso está acontecendo? Justamente por isso. Porque os métodos que nós aprendemos na faculdade, eles são limitados. Então, o que acontece? Você tem o conhecimento ali, que é o mesmo conhecimento, há vários e várias décadas é aquele mesmo conhecimento, porém, se a pessoa sai da faculdade e ela continua apenas com aquele conhecimento que ela adquiriu durante a formação, fica muito complicado dela conseguir sair daquele quadradinho ali, sabe? Dela sair daquela caixa, dela pensar em um tratamento fora da caixa. E isso também está acontecendo por quê? Porque hoje em dia já está mais do que comprovada a relação estreita entre a mente e o corpo. E que tudo isso se trata de um ser único. O ser humano, ele é único. E uma vez que nós temos um problema emocional e a causa é emocional, tratar somente o físico, você vai estar fazendo o quê? Tratando os sinais e os sintomas. E muitas vezes você vai estar só tapando um buraco ali. E o que eu quero dizer com tapar um buraco? Vou explicar através de uma analogia para que vocês compreendam melhor. Então, o que seria tapar buraco? Vamos fazer de conta que você tem uma rachadura na parede, né? Você tem uma rachadura lá na parede e você vai e simplesmente você tampa, passa uma massa, você chama lá um profissional e aquele profissional passa uma massa ali na rachadura. Vai resolver? Vai resolver no momento, certo? Um pouco depois, essa rachadura vai voltar e ainda maior, com toda certeza vai ter piorado mais a situação. Por quê? Porque simplesmente se olhou para a rachadura e resolveu a questão momentaneamente. Porém, o que faltou? Faltou fazer aquela pergunta: o porquê? Qual o motivo que ocorreu a rachadura? Então, digamos que o motivo de ter ocorrido aquela rachadura ali foi que o terreno está oscilando. Digamos que foi construído em cima de um terreno arenoso e está ali se movimentando e a estrutura está se mexendo. Uma vez que está se mexendo a estrutura, causou a rachadura. Então, tratar aquela rachadura, ou seja, passar uma massa, pintar, vai resolver a situação do terreno estar arenoso e se movimentando? Não. Mas o terreno está se movimentando é a raiz da questão, certo?
E qual é a consequência? A consequência é a rachadura. Uma vez que você olha para a raiz do problema, você concorda comigo que é muito diferente de você olhar para o resultado, para a consequência? E o que nós aprendemos a resolver lá na faculdade? É o sinal e sintoma. Por quê? Porque o sinal e sintoma, ele é a ponta do iceberg. Então, ele é aquela parte que é perceptível. Então, ele é o que aparece no corpo físico. Porém, muito antes de a pessoa manifestar aquela disfunção, digamos assim, no corpo físico, ela já teve muito tempo atrás um início lá na psique, quando ela sofreu um evento, um conflito emocional e começou ali aquela somatização de eventos, iniciou, claro, através de um evento com as características, né, do programa biológico. E quem ainda não sabe o que é programa biológico, é só procurar aqui, porque aqui no canal tem vídeo falando sobre o que é o programa biológico, tá? Então, uma vez que a pessoa sofreu aquele evento com as características do programa biológico, ela vai alimentar aquele evento, né? Seja com gatilhos, com coisas que remetem aquele evento, aquele acontecimento, e ela vai cada vez reforçar mais e vai se manter naquele estado. Uma vez que ela permanece por muito tempo naquele estado, onde ela está tendo alterações biológicas, né? Ela está tendo alterações psíquicas e também cerebrais e biológicas, porque o programa ocorre nos 3 níveis. Então, uma vez que ela está tendo essas alterações, o que vai acontecer? Vai aparecer a manifestação física, ou seja, a doença. Então, vai começar uma dor aqui, uma disfunção ali. E por quê? Porque o corpo dela está sinalizando que ele precisa de ajuda, que aquela situação está mal resolvida e que ela precisa olhar para aquela situação. Então, qual a forma que ele faz? Ele vai sinalizar através de uma disfunção, de uma doença. Por quê? Porque a pessoa não está resolvendo aquela questão psíquica, tá? Então, é assim que acontece. Mas essa manifestação, ela é a rachadura na parede. Tá? Então, essa manifestação, ela é a consequência. Mas qual a causa? Qual é a raiz? Então, a raiz é o que a gente precisa buscar através lá do mapa das emoções e entender, primeiramente, o seguinte, que a mesma rachadura na parede é diferente para cada pessoa, tá? Então, por exemplo, assim, eu tenho essa rachadura na minha casa, lá na minha parede, é causada porque o terreno está se movendo. Ela vai ser diferente da rachadura que tem lá na casa do João, lá da rachadura que tem lá na casa da Mariazinha. Vai ser diferente, por quê? Porque cada um tem uma causa. Às vezes a rachadura dela aconteceu por um outro motivo qualquer. Tá? Então, não é necessariamente porque tem areia no terreno ou porque está se movimentando, não. Pode ter sido N motivos. Então, esse é o motivo que, veja bem, o problema é o mesmo, é a rachadura na parede. Mas a rachadura da Maria é diferente da rachadura da parede da Cris. Tá? Por quê? Porque cada uma tem a sua causa. Entende? Então, essa é a questão, e é por isso que eu sempre falo que cada paciente é único. E eu não posso pegar um paciente que está com um sintoma e tratar todos de maneira genérica, como se tudo fosse a mesma coisa. Então, você tem dor nas costas, então a dor nas costas do João, do Pedro, do Antônio, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então, eu vou lá e vou fazer o mesmo tratamento para um, o mesmo tratamento para outro, sem nem ouvir a história da pessoa, sem nem entender aquele ambiente que a pessoa está inserida e entender o porquê que a pessoa está mantendo aquela doença. Não simplesmente o porquê, qual é o evento, o conflito que desencadeou, mas também o porquê que ela está mantendo, por que ela não resolveu, por quê? Porque o programa biológico, ele é feito para ter começo, meio e fim. Lembra que eu expliquei para vocês lá na aula do programa biológico? Quem não viu, vai lá e assiste. É um ganho de tempo para resolver o problema naquele momento, mas ele não é para ser mantido. E se a pessoa está mantendo, é porque ela não resolveu ou porque ela está tendo contato com algo que está remetendo àquele evento. E ela não consegue, muitas vezes, ela entra num ciclo
vicioso e ela não consegue mais resolver sozinha e ela precisa da ajuda de um terapeuta para resolver aquela questão. Simplesmente por quê? Porque ela não tem o conhecimento das leis biológicas e ela não consegue fazer o link do evento emocional que desencadeou e do motivo que ela está mantendo aquilo. Seja, quais são esses motivos? Seja porque ela não perdoa, porque ela não aceita, seja porque ela continua passando pelaquela situação. Então, por exemplo, assim, eu tenho um emprego que eu detesto, e aí meu chefe resolveu do dia para a noite me chamar, eu fiz algo e achei que ele ia me chamar para me fazer um elogio, e ele me chamou e me chamou a atenção na frente de várias outras pessoas, eu me senti humilhada. Então, a partir daquele momento, que foi agudo, inesperado, eu sofri um conflito, tá? Então, toda vez que eu vou trabalhar e eu vejo aquele chefe olhando para mim com cara de bunda, eu revivo aquele evento e penso, ai, como eu odeio o meu emprego. Ah, e eu relembro que aquele dia, porque aquele dia ele me humilhou na frente de todo mundo. Ai, porque se eu pudesse, eu saía desse emprego, mas eu não posso porque eu preciso desse emprego para pagar minhas contas. Então, olha só, isso é uma releitura de conflito. Enquanto a pessoa estiver ali naquele emprego, com esse pensamento, tá? Não é a questão dela estar no emprego, porque muitas vezes ela precisa daquele emprego e ela não pode sair agora nesse momento, mas é a forma como ela vê aquela situação. Então, ela tem duas opções nesse caso: ou ela sai do emprego e para de ter esse contato com aquele chefe que está relembrando aquela situação e está fazendo com que ela sinta novamente tudo aquilo e reforce o conflito, ou ela muda a forma que ela vê aquele chefe e que ela vê aquele evento. Ela entende, por exemplo, assim, não, realmente ele me chamou atenção, porque é o trabalho dele, ele precisa cuidar dos funcionários e tal. De repente, ele não poderia ter falado comigo dessa maneira, na frente das pessoas, mas ele é assim, é o jeito dele, o problema é com ele, não é comigo, não é pessoal. Ah, então não sou eu, é ele que age daquela forma. De repente, ele é uma pessoa indelicada, ele não sabe conversar com os funcionários, mas veja bem, não é só comigo, é com os outros também, então o problema não sou eu vou relevar, eu vou perdoar ele, porque cada um dá o que tem, ele é assim, e vou prosperar para que eu possa sair desse emprego em breve. Então, assim, é a maneira que a pessoa vê, é a percepção da pessoa que mantém ela presa ali naquele evento. Mas voltando lá ao nosso foco, que é o porquê que o paciente tem a recidiva. Então, ele tem a recidiva por quê? Porque você está tratando a rachadura e você não está olhando para a causa, você não está olhando para a raiz daquela questão. Então, enquanto você estiver tratando somente os sinais e sintomas, enquanto você estiver tapando aquela rachadura, ela vai voltar e ela vai voltar cada vez maior. Por quê? Porque a nível biológico, quando o evento fica em balanço ali no programa biológico e ele não é resolvido, que é esse caso que eu citei agora, do exemplo do trabalho, cada vez que a pessoa revive, cresce a massa do conflito e a resposta biológica vem mais forte. Então, é por isso que parece que aquele paciente você tratou, mas ele volta depois com a mesma queixa e pior. Por quê? Porque a massa do evento, a massa do conflito, ela aumentou cada vez que ele tem aquela releitura e volta para a fase anterior. Então, qual é a resolução disso tudo? É você ter esse direcionamento, conhecer as leis biológicas, o funcionamento dessas leis e como você consegue chegar na raiz daquele evento e tratar, ressignificar a raiz emocional que desencadeou pela primeira vez aquela questão. Então, você precisa voltar lá naquele evento. E é claro que tem um direcionamento para isso, através das leis biológicas, e, inclusive, no próximo vídeo, eu vou falar sobre isso. Então, esse vídeo aqui, eu expliquei o motivo, né, de o seu paciente ter recidivas, que é você não estar agindo na raiz. Então, no próximo vídeo dessa série aqui, de O Poder da Autocura, que é o que nós estamos tratando nessa série, então, nesse próximo vídeo, que vai ser um vídeo um pouco mais longo do que esse, eu vou trazer aqui para vocês 3 formas de você conseguir identificar a raiz emocional. Então, assim,
3 formas de 3 perguntas chaves, né, que você vai fazer para esse paciente, para você conseguir entender quando que ocorreu aquele evento. Mas o que você sempre precisa levar em conta é que cada ser é único. E o nosso tratamento aqui, através da neuropositivação, através da nova medicina germânica, ele é um para cada pessoa, tá? Então, não é uma receita de bolo, nós temos sim o mapa das emoções, nós temos o tema do conflito, porém, cada pessoa sente e age de uma determinada forma diante de um evento emocional impactante. Então, eu posso perceber de um jeito, a outra pessoa vai perceber do outro, inclusive também vou trazer esse tema aqui, que é a percepção. Acredito até que já tem vídeo aqui no canal falando sobre percepção. Tem sim, tem vídeo falando sobre a importância da percepção, porque é ela que manda. Então, dependendo de como eu percebo, com o mesmo evento, eu vou ter um sintoma, um programa biológico, ou seja, uma doença, uma manifestação, e a outra pessoa pode ser que ela tenha, ou pode ser que ela não tenha nada, ou pode ser que ela tenha algo até pior, porque ela percebeu de um jeito. E tem vários fatores que influenciam aí na nossa percepção, que são os que eu expliquei ali no vídeo de percepção. Então, é por isso que é importante que você assista todos os vídeos aqui dessa série do canal, para que você entenda por completo, porque são vários fatores, como idade, crenças, tudo isso influencia no momento em que nós sofremos ali o evento, e em qual órgão e tecido que vai pegar e qual vai ser o conflito. Porém, nós temos aí os 4 principais conflitos que abrangem, né, todos os nossos órgãos e todos os eventos emocionais que vão causar um programa biológico, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo da série Autocura.